lermos conforme João capítulo 20. João capítulo 20. Paz, meu irmão, tudo bem? Versículo 10 em diante. João capítulo 20, versículo 10. Encontraram? Meu amém murcho. Então, João capítulo 20, verso 10. Amém, irmãos? Amém. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Mas Maria permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então Jesus lhe perguntou: mulher, por que estás chorando? A quem procura? E ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, dizendo: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém. Maria Madalena é um dos personagens mais discutidos do Novo Testamento. E essa discussão ganha novas cores na publicação do livro de Dan Brown, que é o livro, deixa eu me lembrar o nome agora, Código da Vinci, que ali ela é colocada como uma prostituta e tudo mais, e aí se reacende um assunto teológico. Muito se produziu teologicamente para tratar a respeito de quem realmente seria essa personagem que seguramente tem um papel importante na história do cristianismo. A leitura que fizemos mostra claramente que Maria Madalena é a primeira testemunha da ressurreição do Senhor. Ela é a primeira a perceber o túmulo vazio. Se a gente começasse a ler do começo, o versículo 1, ela que chama Pedro e João. O versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo, viu que a pedra da entrada estava removida e tudo mais. Ela é a primeira também a ver o Cristo ressurreto. Ela é a primeira também a falar com o Senhor na madrugada da ressurreição. Jesus não falou primeiro com Pedro, Tiago ou João. Primeiro ele fala com Maria Madalena. Então, seguramente, Maria Madalena teve sim um papel importante no cenário da ressurreição. E ela é erradamente associada à prostituta do versículo do fim. É assim: a história de Maria Madalena na Bíblia começa em Lucas 8. Só que Lucas 7, os últimos versículos de Lucas 7, Lucas capítulo 7, conta a história de Jesus, que a mulher prostituta da vida, a mulher da vida lá que veio para chorar aos pés de Cristo, enxugar os pés com os cabelos, lembram? E aquela sim era uma prostituta, tanto que o fariseu dissesse: olha, se ele soubesse quem é essa mulher e tudo mais. E quando termina a história dessa mulher, começa a da Maria Madalena. E
muita gente faz, ou já fez essa confusão, gente importante da teologia, inclusive, já fez essa confusão, entendendo que é a mesma, se trata da mesma mulher, né? Muita gente, talvez porque Maria Madalena é mencionada pela primeira vez logo após o relato que trata dessa prostituta. Eu sei, por exemplo, que para os católicos, gostei do look da Neusimar. O que você está meio hasta la vista baby aí, ô Neusimar? É o que isso aí? Ah, você fez cirurgia no olho? Tá bom. Deu tudo certo? Eu sei que para os católicos, o Papa é infalível, tem lá a discussão sobre a infalibilidade papal. Mas quem começou essa heresia foi um Papa, entendeu? Que Maria Madalena era uma prostituta, não sei o quê. Quem foi o primeiro a falar isso foi o Papa Gregório. E o Papa Gregório, tudo bem, eu estou falando do século VI, então ano 500 e alguma coisa, eu não lembro, vai 540 e poucos. E naquela época a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, ninguém tinha Bíblia, só a igreja e tal. Então, enfim, um dia ele, fazendo um sermão expondo Lucas, que nós chamamos hoje de Lucas 7 e Lucas 8, na época não tinha capítulo nem versículo, ele cometeu essa confusão. Ele disse no sermão que ali a Maria Madalena era a prostituta que aparecia versículos antes. E Maria Madalena passou a ser considerada prostituta desde então. Na história, é meio que uma injustiça, não dá para documentar isso, que ela era aquela prostituta. Não dá, a Bíblia não diz em lugar nenhum. A única realidade, então, que temos a respeito dessa mulher é que no capítulo 8 de Lucas, Jesus a libertou de 7 espíritos malignos, é o que a Bíblia diz. A Maria Madalena segue Jesus após um exorcismo, onde Jesus expulsa 7 demônios dessa mulher, e o momento da expulsão também não aparece, só menciona o texto, que ela sofreu esse exorcismo da parte de Cristo. E nesse texto que nós lemos da ressurreição, não mostra apenas essa parte da vida de Maria, mas mostra que Maria é uma pessoa que acreditou em Jesus. O texto de Lucas 8, versículo 2, vamos lá, Lucas capítulo 8, versículo 2, que é o texto que eu estou dizendo que as pessoas confundem Maria com a prostituta de alguns versículos antes. Mas em Lucas capítulo 8, versículo 2, diz assim, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e aí ele vai citar outras mulheres, Joana e tal, e ele cita que, no caso de Maria Madalena, ele expulsou dela 7 demônios, e essas mulheres, a Bíblia diz nesse texto que eu li, que elas creram em Jesus. Mas esse texto não fala só isso. O texto também diz que elas abraçaram a fé em Cristo, e não somente, o texto também diz que elas sustentavam financeiramente o ministério de Jesus, é o versículo 3. Se você continuar seguindo aí, então mostra que ela estava de fato envolvida com o ministério de Jesus, não apenas de conversa. Muita gente está envolvida com Cristo na conversa. Na conversa. Muita gente se apresenta sendo discípulo de Jesus de fachada. Muita gente se apresenta sendo de Cristo, mas é até a página 2. É até a página 2. Não tem compromisso, não tem propósito real com Cristo. Maria era diferente. Ela estava envolvida pessoalmente, financeiramente, espiritualmente, de todas as formas com o ministério de Jesus. Logisticamente, ela acompanha Jesus. Por exemplo, Maria é Madalena, ou seja, ela é de um lugar chamado Magdala. Madalena não é o sobrenome. Como é que é o seu nome? Maria, do quê? Madalena. Não. O Madalena é um adjetivo aí, é Maria a Madalena. Ela é de Magdala. Magdala fica às margens do mar da Galileia. Mas a gente vai ver ela na Judéia,
170, 180 quilômetros ao sul, como figura não somente da ressurreição de Cristo, mas da logística toda de Cristo. Então, ela se envolveu, e eu estou recortando aqui a parte que ela se envolveu financeiramente com o ministério, porque é o seguinte, gente, vamos abrir o jogo. Se a gente não crê, a gente não investe. Se a gente não acredita, a gente não investe. A gente vai, a gente assiste uma coisa ou outra, tal, mas investir na obra de Deus é para quem crê. Investimento na obra de Deus é para quem acredita. E a Maria é uma financiadora do ministério do Senhor Jesus. E com todas essas pessoas que a gente conhece, que se envolve, mas não se envolve, a Maria é diferente. A Maria é diferente. Ela está envolvida pessoalmente com Cristo. E a morte dele, para ela, para quem estava envolvido pessoalmente, eu imagino ser uma dor irreparável. Porque vem assim, o versículo 9 diz que os discípulos não entendiam naquele ponto o propósito da ressurreição. Veja, capítulo 20, versículo 9, João, estamos trabalhando João 20, versículo 9, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse de entre os mortos. Então, deleta esse negócio que Jesus morreu e ela entendeu que foi para remissão dos pecados. A ficha não caiu. E se a ficha não caiu, a morte de Cristo foi uma perda, porque Jesus, como ele morre? Assassinado. Você já perdeu um parente assassinado? Você sabe como é? A morte cruel de Jesus foi uma dor inconsolável. A morte feia que Jesus sofreu foi forte demais para ela. Para os demais, mas hoje o assunto é ela. A morte violenta de Jesus, a morte violenta que ele enfrentou, sangue, tapas, cuspe, hematomas, ferida, xingos, palavrões, foi uma perda grande demais para essa ovelhinha chamada Maria. Então presta atenção, nem ela nem os discípulos tinham a quem recorrer. Porque quando a pessoa está morrendo, você acode de alguma forma. Mas eles não podiam acudir de forma alguma, eles não podiam pedir ajuda para o Sinédrio. Não podia. Porque o Sinédrio o havia condenado. Eles não podiam pedir ajuda aos religiosos. Os religiosos eram os responsáveis. Eles não podiam chamar a polícia. Está matando aqui 190, liga aí, chama aí a viatura, tal. Porque, foram os policiais que o prenderam. Os juízes, não. Os políticos, piorou. O povo, não, foram eles que escolheram Jesus em troca de Barrabás. O Herodes consentiu na morte. O Pilatos lavou as mãos e sentenciou a morte de Cristo. Então veja bem, não tem a quem recorrer. Não tem, só tem que assistir, só tem que ver, só tem que chorar, só tem que sentir a dor. Ela teve de assistir a morte cruel de Jesus sem poder reclamar, sem poder falar nada, só chorar. E tudo isso se agrava porque eles não compreendiam a doutrina da ressurreição, conforme lemos no versículo 9. A Maria estava arrasada, ela apostou alto em Jesus. Apostou seus sentimentos, seu dinheiro, suas expectativas, seu nome. Ela perdeu a esperança porque ela acreditava de verdade. E agora está vendo ele morto, ou morrendo, e sem conhecer a doutrina da ressurreição, ela está arrasada. As decepções têm o poder de reprogramar as pessoas. Por isso, na hora do luto, sinta o luto, chore o luto, chora. Mas o luto tem data para acabar. Para uns um pouco mais longo, outros menos. Mas tem que chorar e depois tem que levantar do choro. Foi o que Davi fez quando ele perdeu a criança. Pessoas que perderam algo ou alguém, se não souberem lidar com essa perda, podem se transformar em outro tipo de gente depois disso.
Ou seja, perdas podem reprogramar pessoas. Então, cuidado. Decepções, mágoas, violência, tem o poder de reprogramar pessoas. Maria está entrando nessa escada em espiral que pode reprogramar para pior sua vida depois da perda de Jesus, porque ela acreditou, agora ele está morto. Mas ele não foi morto numa batalha. Ele foi morto como um bandido. Às vistas de todas as pessoas, igual era antigamente. Jesus é morto, pessoal, como um vagabundo. Jesus é morto nu, completamente exposto. Ele foi assassinado como o pior dos bandidos, enquanto o pessoal fazia festa, enquanto as pessoas batiam palmas. Tem um trecho de uma música que eu gosto muito, que não é evangélica, que diz assim: assassinaram Jesus numa cruz entre preces e salmos e cantos de libertação. Assassinaram Jesus numa festa da religião. Enfim, a morte de Jesus foi uma tragédia gigante para quem amava Jesus. E Maria era essa pessoa também. E se tem alguém agora enfrentando uma tragédia, uma perda, ou bateu na trave, ou não sabe se vai perder ou se não vai, se vai morrer ou se não vai, se vai viver, ou se o casamento acabou ou se não acabou, e quando chegar em casa que vai descobrir, e quando... Então redobre a atenção. Esquece seu celular agora. Você está em casa, aumenta o volume. Porque nesses próximos minutos, Deus quer falar com a gente sobre isso. Primeiro, se a tragédia alterar sua visão, esse será o fim da sua missão. Se a tragédia alterar sua visão, é o fim da sua missão. Visão alterada, missão exterminada. Depois de sexta-feira, Maria vê Jesus, fala com Jesus e não o reconhece. Isso é muito comum, não reconhecer mais Jesus depois da tragédia. Quer dizer, ele está lá, ela enxerga, mas não vê que é ele. Ele fala, ela escuta, mas não escuta como sendo Jesus falando. Isso é mais comum do que parece. Situações assim são muito recorrentes. Pessoas antes íntimas de Jesus podem não reconhecê-lo mais depois de uma perda, de uma dor, de uma tragédia. Aconteceu com Maria. Porque na sexta-feira, conforme eu estou falando a partir do ponto de vista do observador aqui, como ela. Então, do ponto de vista dela, nós temos informações privilegiadas, a gente tem não sei quantas versões de Bíblia para escolher. Então você escolhe que versão você quer ler, qual é mais confortável, que tamanho de letra é melhor para o seu problema de visão. Agora, na época, não tinha Bíblia, meu amigo. Ela não tinha nada para ler. Aquilo que nós lemos como história, ela estava vivendo. Então, o que aconteceu com Maria, do ponto de vista dela, segundo a sua própria perspectiva, ela perdeu o Senhor numa tragédia. E isso se processa dentro dela psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, em níveis diferentes. Por exemplo, ela com ela. Eu vou acreditar em quem agora? Isso é ela com ela. Perdi minha fé. Perdi minha expectativa. Eu tinha certeza que era ele, mas não é. Na cabeça dela, ela não sabe de ressurreição, conforme o texto que nós lemos. Eu apostei tudo. Eu dei minha cara a bater. Eu levei ele na vizinhança, eu andei com ele, eu viajei para cá, para a Judéia, para vê-lo morrer. Isso é num primeiro nível, é ela com ela mesma. Depois tem num segundo nível, é ela e Deus. Como eu vou confiar em Deus agora? Jesus chamava Deus de Pai. Ele ensinou a gente a orar falando Pai. Mas que Pai é esse?
Eu posso parecer irreverente falando isso, mas quem está na dor ou na perda, entende isso. Que pai é esse que chama, capacita, manda uma pomba descer do céu para dizendo, uma voz dizendo, esse é meu filho, não sei o que lá, e depois mata esse filho num vexame público? Que pai é esse? Que Senhor é esse que aponta seu filho como escolhido e depois o abandona para morrer pelos policiais como um bandido? E a gente não tem para quem reclamar, é a polícia que está matando ele. Que Deus é esse a quem Jesus orava e que não o socorre quando ele mais precisa, e ofegante ali na cruz, orante, dizendo, Deus meu, por que me abandonaste? Que Deus é esse? Eu acho que tudo isso se processa na hora da perda, na hora da dor. Que pai é esse que honrou o filho na multiplicação dos pães, mas o deixa sozinho, enquanto os soldados lhe arrancam barba, conforme Isaías, lhe arrancam as roupas, entre socos e cuspes e pancadas? Será que ele não escuta um murro no rosto, o tapa na cara dado ali? Será que esse pai não ouve? Na hora da perda, essas coisas se processam. O Abraão, com certeza, teve de lidar com esse tipo de frustração, do tipo que Deus é esse que promete, dá e depois quer de volta. que fala e a gente sonha, e a gente falou, ganhei, deu certo, estou grávida, ou nasceu, ou cresceu, ou casei, ou filmou, está aí, não sei o quê, e agora ele acabou. Esse é um Deus cheio de humores? Dá para crer num Deus assim, que levanta de manhã e fala, eu quero teu filho, me dá o teu único filho. E isso tudo fervilhando na cabeça de uma mulher Galileia, Madalena, do século I, que não tinha quem recorrer, que não tinha quem buscar, que servia Jesus com verdade, com integridade, com esperança. Então isso processa no nível ela com ela, essa perda se processa no nível ela com Deus, e em terceiro, essa perda se processa no nível ela com os seus contatos, porque o que eu vou falar agora quando eu chegar em casa? Eu saí falando para todo mundo, ó, ele é o Messias, hein? É ele vai remir Israel. Sabe aquele cara das profecias que a Bíblia diz que ia fazer acontecer e tal? É ele, é esse carpinteiro da Galileia. Mas um carpinteiro com a mão grossa, cheio de calo, tal. Não, mas é que você não ouviu ele falar. É ele e tal. E tem essa perda no nível ela com seus contatos. Ela vai falar o quê? Foi liberta dos demônios, seguiu Jesus por anos. Ela está no começo do ministério de Cristo e dura 3 anos e meio. Ela embarcou nessa aventura de 3 anos, pregou, ajudou, investiu, gastou seu dinheiro, entregou seu conhecimento, bateu perna, indo para a Judéia, voltando, indo de novo, pagando, enfim, ofertou sua cara, seu nome na sociedade, e agora ele morreu. Onde é que eu enfio a cara agora para voltar para casa? Tudo tinha acontecido tão rápido, porque Jesus, como a morte de Cristo foi agendada pela religião, então estava tudo preparado, então em poucas horas, entre os policiais chegarem, o Judas dar o beijo, e Jesus estar na cruz, talvez demorou umas 6, 5 horas, o processo correu muito rápido, tudo tinha acontecido. Agora, no texto que nós lemos é o domingo, passaram-se 2 ou 3 dias, e ela está tão sem perspectiva, que Jesus aparece e ela não o reconhece mais. Ele fala, e ela não enxerga ele. Ela enxerga o jardineiro, mas não Jesus. Ok.
Ok, a tragédia foi grande. Eu mesmo estou tentando dar cores a essa tragédia de um jeito que a gente passa corrido a leitura. Ok, a tragédia é grande. Mas a dor não pode mudar a nossa realidade. A realidade é ao nosso redor. Porque se a nossa dor mudar a realidade ao nosso redor, transforma a gente. Muda a gente. Ok, a perda foi inestimável. Mas a perda não pode destruir tudo que foi construído em anos. A comunhão dela com Cristo, a vida dela com Cristo. Ok, eu sei, a perda foi chocante para uma mulher galileia, Madalena, daquela época. Mas a tragédia não pode transformar você a ponto de não reconhecer mais Jesus. Você está sofrendo? Você está perdendo? Você faliu? Ou está falindo? Ou seu casamento? Ou sua saúde, ou o diagnóstico, o médico chega lá e dá um diagnóstico, um nome alemão. Oh, você tem uma síndrome de Hansen, fala lá o nome, que dá 1 em 1 milhão, caiu em você. E é degenerativo, e não sei o quê, e não tem remédio. Aí você, ok, eu concordo, é uma tragédia. Mas você não pode entrar curtir essa tragédia a ponto de não reconhecer mais a Cristo. Então eu não ouso dizer que sua dor não seja real, se você sofre. Não vou dizer que quem sou eu para dizer se a sua dor é ou não é justa ou intensa. Mas eu posso dizer, como pregador do Evangelho, que a sua dor não pode roubar de você a realidade ao seu redor. A realidade ao seu redor. É Jesus falando e não o jardineiro, mas ela não está enxergando Jesus. Ela enxerga o jardineiro. Ela está cega, mas não é uma cegueira comum. É uma cegueira qualificada. Tem pessoas assim. Ela não enxerga tal coisa. Ela não consegue ver tal realidade. Via, mas não reconhecia Jesus. Sabia que tem uma linha teológica que diz que quando Jesus ressuscita, ele ressuscita com um corpo diferente. E eles fundamentam isso é uma balela. E eles fundamentam isso nos vários textos onde Jesus aparece e ninguém reconhece. Um deles é esse que nós estamos trabalhando. E aí eu sempre quebrei a cabeça em cima disso. Tem um livro muito bom, até uma série, uma trilogia do Joseph Ratzinger, que ele começa a escrever antes de ser papa, depois ele ficou papa, o bispo que era prefeito da Congregação de Doutrina do Vaticano na época do Papa João Paulo II, e depois ele vira Papa, e aí ele começa escrevendo sem ser Papa e termina sendo o Papa, e é uma trilogia muito legal, vale muito a pena. Mas ele também faz coro com essas pessoas, não, porque o corpo de Jesus quando era e tal, e não é isso. Eu fiquei quebrando a cabeça, fui lendo, e falei, vou para a Bíblia. Lendo a Bíblia, e em cada momento onde Jesus não é reconhecido, tem algum atenuante. Por exemplo, aqui, a dor da Maria e a informação que ainda estava escuro. E ela estava dentro do túmulo, na porta, para dentro, e ele lá fora. Então, se você montar um cenário, a figura narrativa, você fala, tudo bem, se ela estivesse olhando ele de frente, era outra coisa. Ou um momento onde os discípulos não reconhecem Jesus, porque os discípulos estão no barco jogando a rede, Jesus está na praia e estava escuro. E aí Jesus fala, tendes alguma coisa para comer? E eles não reconhecem a primeira vez. Mas não é que Jesus tem um corpo diferente. É por conta do cenário. Ou quando os discípulos a caminho de Emaús também não reconhecem. Andam com Jesus, conversam com Jesus e não reconhecem. Você fala, pastor, então no caso deles, e agora? Não está escuro e eles estão perto. Por que eles não reconheceram? Porque eles são de Emaús. Eles são da Judéia. Emaús é ali do lado de Jerusalém, que é, 11 quilômetros de Jerusalém. Meia hora, 1 hora a pé. E Jesus não é da Judéia, Jesus é da Galileia. Eles conhecem Jesus de fama. Entende? Naquela época não tinha perfil nas redes sociais para ele ver a foto de Jesus. Conhece, tem o Jesus, o pregador da Galileia. Não tinha cartaz, panfleto, nada disso. Então eles se viram Jesus sendo crucificado, que não dá para saber, o texto não diz, é uma ilação, viram Jesus lá na cruz e tal, aí Jesus ressuscita, começa a andar com eles, e eles sabem de Jesus, creem em Jesus, nunca tinha visto Jesus.
Ou pelo menos nunca tinha estado com Jesus a 1 metro de distância. Estou me fazendo entender? Então, é um outro atenuante. Jesus era da Galileia, eles são da Judéia, é outro esquema. Então, eles também não reconhecem Jesus, até que Jesus parte o pão, e eles reconhecem Jesus por atitudes de Jesus e não pela fisionomia. Então, essa cegueira da Maria Madalena é uma cegueira que ela sim conhecia Jesus, e quando Jesus fala, embora tenha essas atenuantes, ela tá cega por causa da dor. Ela não enxergava Jesus, ela via, mas não reconhecia. Ela não enxergava mais direito. E isso não era um problema de visão, isso era um problema em sua alma. Então, primeiro, a sua tragédia, ou perda, ou dor, ou divórcio, ou diagnóstico, ou sei lá, o que dói aí, não pode alterar sua visão. Porque se a tragédia altera a sua visão, é o fim da sua missão. Você trava e você não vai mais para frente. Acabou. Amém, irmãos? Segundo, nunca feche a porta para o sobrenatural. Nós somos crentes. Cremos no poder de Deus. Nós cremos no impossível. Nós cremos que o quadro mais drástico pode se reverter, não no último minuto, nem no último segundo, depois disso. Aprendemos isso com Lázaro, aprendemos isso com a ressurreição de Cristo, aprendemos isso. Então, nunca feche a porta. Cuidado com a teologia que ensina que crente não pode crer. Tem esses caras que minimizam o milagre. Não, nós somos crente. Nós somos crentes, nós cremos em milagres, cremos no poder de Deus, cremos na intervenção sobrenatural de Deus em qualquer estágio do processo. Então nunca feche a porta para o sobrenatural. Lá está Maria vencida, triste, perdida dentro dos acontecimentos, não é? Você já teve uma situação de perda assim? Eu lembro quando morreu meu pai. Eu estava pregando como hoje. Chegou meu tio, sentou lá no meio do culto. No meio do culto, igual agora, chega o meu tio. Eu estou aqui pregando, fiquei até alegre. Falei, opa, meu tio veio ouvir a palavra e tome. Pá. Terminou o culto, ele me abraçou e falou que meu pai tinha morrido. Meu irmão, isso tem 20 anos. Vai fazer 20 anos agora em dezembro. Foi em 2002, né? Eu tinha na época um Tempra, mas na época Tempra era um carro bom. Eu tinha um Tempra daquele turbo, 16 válvulas, que via. Meu irmão, eu fui daqui para o Mato Grosso, dando 220 no carro. É certo? Não. Não. Mas na hora da dor, você se perde. Está lá Maria, perdida nos acontecimentos, não dá vontade de comer, não dá vontade de dormir, não dá vontade de beber, não dá vontade de sorrir, não dá vontade de brigar, não dá vontade de nada, absorta diante da perda. Lá está ela estarrecida diante da desgraça. Na perda a gente perde prazer nas coisas. Você pode trazer R$1 milhão, na sacola, está aqui R$1 milhão, você não quer. Você pode fazer a melhor comida do melhor cozinheiro, de não sei o que lá, você não quer. O estresse também dá isso. A depressão também dá isso. Você não quer. A gente se perde nisso, a gente perde a sensibilidade. Os passeios, as cores, as brincadeiras, os filhos, os presentes, as viagens, a igreja, tudo parece que fica cinza quando damos audiência apenas à perda. E lá está ela, fazendo o quê? Servindo. Porque o capítulo 20 mostra que ela foi lá escuro, na entrada do túmulo e tudo mais. Se a gente ler um pouco, vamos ligar uma outra câmera aqui desse mesmo cena. Você pode escolher Mateus ou Marcos. Vamos lá, Marcos 16. Marcos capítulo 16, que eu abri mais perto aqui de Marcos. Marcos 16 é uma outra câmera aí sobre esse mesmo fato. Aí diz assim:
Passado o sábado, versículo 1, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo. Ela está indo lá para trabalhar ainda para Cristo. Tipo assim, ele morreu, mas eu ainda vou servir mais uma vez, eu vou lá ser útil, mais um pouco. Porque o João, o Pedro, esses caras são homens, eles não vão saber cuidar do corpo, lavar, fazer asepsia, deixa comigo. Deixa comigo. Ela está lá servindo ainda. Pensa nisso comigo. Porque é o que ela sabia fazer de melhor a respeito de Cristo, é o que ela fez nos últimos 3 anos e meio. Ela está próxima de Cristo ressuscitado, mas ela não sabe desse detalhe. Ela está lá dentro lá e tal, Jesus está lá fora, querendo falar com ela e ela não percebe. Mas seja como for, para nesse ponto. Eu sei, uma vez, um domingo, eu preguei só sobre isso. Eu não sei se foi aqui, acho que foi. Pensa nisso. Ela está lá para servir Jesus depois de morto. Ela está lá para servir com o balde, com pano com a toalha, com as especiarias, com perfume, unguento, sei lá, aloés, mirra, bálsamo, essas coisas. Ela está lá para servir Jesus morto. E tem muita gente assim. Ela está lá com seu balde, com a sua dor. Ela está lá com seus produtos para servir o Jesus que morreu na cruz anteontem. Ela está triste, mas ela está lá para servir mais uma vez. Não existe expectativa. Ela não tem expectativa. Eu vou lá lavar o corpo de alguém que eu amo e que me salvou. E só. Não há uma fagulha de esperança. Ela não está aberta para o sobrenatural. Por isso que ela vê Jesus, enxerga o jardineiro. Ela não está aberta para o sobrenatural. Ela não está crendo, ela não está buscando, não está esperando sinal, coisa nenhuma. Ela viu o que aconteceu sexta-feira, ela o viu morrendo. E depois do que ela viu e sentiu, a porta por sobrenatural fechou agora. E quantas Madalenas não estão ouvindo essa palavra agora? Isso já era. Faliu, fechou, acabou, morreu, desenganou, assinou, já era. Madalenas que vêm para trabalhar, mas deixam o coração lá fora. Madalenas que vêm para servir, mas que servem na dor. Como Jesus morreu na véspera de um sábado grande, o sábado que era da Páscoa e tal e tudo mais, já era o sábado que não podia trabalhar, mas era especial, um feriado prolongado. Por isso não foi possível. Jesus morreu nas 3 da tarde, o sábado terminava 5:30 da tarde, 6 horas. Então tinham de tirar o corpo da cruz, demorou até o Nicodemos, lá, vocês conhecem o texto. Então não deu tempo de fazer a asepsia, uma boa asepsia do corpo, que estava cheio de hematoma, sangue seco, feridas, muito sangue. Ele tinha sangue nos cabelos, por causa da coroa. Enfim, era preciso algumas horas. E eles não tinham algumas horas. Não deu certo. Então enrolaram Jesus, colocaram lá dentro do túmulo. E aí ela esperou que passasse o Shabat, que terminasse o sábado, para não quebrar a lei, para que ela estivesse ali no domingo de madrugada. Veja o texto, está escuro. Para que ela estivesse ali com o baldinho dela, para trabalhar para Jesus, pela última vez. Eu vou servir, que é o que eu sei fazer. Ela sabia, na cabeça dela estava certo, que aquela era a última oportunidade que ela tinha para trabalhar servindo o mestre da Galileia. No coração dela, aquela seria a última vez que ela prestava um serviço para Cristo.
estava certa que era a última vez que ela teria contato direto com Jesus, limpando ele, cuidando dele. Ela está lá com o balde, com o coração apertado, com o nó na garganta. Para uma mulher ver um homem morto é difícil. Um homem que ela ama é mais difícil. Um homem morto, assassinado, vai colocando os atenuantes. E lá está ela com os panos, os produtos, os perfumes, para servir a Cristo pela última vez. E quantas Madalenas a gente acha assim na fé? Que servem, mas sem convicção. Quantos irmãos estão cantando porque esse é o seu papel, é isso que você sabe fazer para Deus? Então você canta. Quantos, como Maria, carregavam aqueles baldes? Quantos de nós não carregamos os baldes, mas com dor na alma, dizendo, não, eu vou porque eu tenho que ir, porque é para Jesus, eu vou. Eu já fiz isso para pregar para vocês. Eu tenho que ir pregar, cara. É minha função, Deus me chamou, eu vou. Sabe, sem expectativa. Quantas pessoas estão enfrentando escalas de igrejas, cumprindo horários e tabelas, mas com o coração dolorido, ou sem crer, sem acreditar. Quantos obreiros que amam a Jesus, eu não duvido do amor, nem dela, nem seu, nem de ninguém. Quem é o aferidor de medidas na Bíblia? Não sou eu. Quantos obreiros que amam a Jesus e servem a Jesus, estão presentes para servir, mesmo com dores e perdas irreparáveis em suas histórias em casa. Eu já tenho que parar, está nem na metade que eu queria. E dores das mais adversas, cara, falência. Eu já enfrentei uma dor assim. E você está aqui servindo. Ou você está aí ouvindo. Dificuldade com os filhos. E ó você aqui ouvindo essa palavra. Perdas na família. E você servindo. Diagnóstico contrário, o papel, chega o envelope. E você orou, fez campanha de oração, não adiantou. E você levou para o monte, não adiantou. E você orou, o pastor te benzeu, orou, rezou, faz tudo, não deu. E você está aqui assistindo esse sermão agora. Solidão. Você tem muitos amigos, mas só você dorme sozinho. Frustração, mas você está aqui ouvindo, de Cristo. Tristeza, e você está aqui. Decepção, e você veio. Você veio, está aqui sentada, você veio. Ou está aqui online, mas veio, de alguma forma veio. Mas não veio porque você é forte. É porque não consegue ficar longe. É diferente. A Maria não está lá porque ela é um poço de firmeza, um baluarte da fé, um bastião da fé. Não. Ela está lá porque ela não consegue ir para casa, cara. Ele morreu na sexta e ela está por ali. E ela falou, não, eu vou passar o sábado, que eu não posso ir, de domingo de manhã eu vou. E ela não conseguiu nem esperar amanhecer, ela foi antes do de manhã. A Bíblia diz que era de noite, era escuro. Ela veio. Mas quando ele fala com ela, ela não reconhece. E quantos de nós não reconhecem mais a voz do meigo nazareno no dia a dia? Como hoje, agora, aqui. Eu não sou um professor dando aula de Evangelho de João. Estou longe disso. Eu sou um servo de Cristo falando o que Deus colocou no meu coração para você. Então, se tem alguma coisa que, puxa, é verdade, não sei o que, isso não é mérito meu nenhum, é Deus que está tocando no teu coração e falando o que você precisa ouvir, cara.
Só que algumas pessoas servem, mas não reconhecem Jesus. Eu queria ficar mais, mas vamos para o terceiro, porque senão fica sem pé nem cabeça. Terceiro, lute para reconhecer a voz de Jesus, mesmo no meio da dor. Lute para reconhecer a voz de Jesus. Lute, irmão, lute, lute. Porque se você não luta, o grupo de louvor vem aqui cantar, é só mais uma música sendo cantada. O irmão vai abrir o culto, é só mais um irmão falando o que ele sabe da Bíblia. O pastor vem pregar, é só mais uma pregação do pastor que vem com o computadorzinho dele aí, escreve, e vem pregar para nós. Se você não tiver esse feeling, essa busca, você não vai enxergar Jesus. É sempre o jardineiro. É sempre o pastor. É sempre a irmã que canta. É sempre alguém que veio te entregar um panfleto de igreja. Se você não lutar para reconhecer a voz de Jesus, é sempre o jardineiro. Está falando com você, não, esse é o jardineiro. Está tratando aqui assuntos, às vezes, eu não sei, às vezes pontuais da tua vida. Quem sabe o Espírito Santo me deu palavras para falar, que você tenha dito hoje ou ontem, uma semana na oração, no quarto secreto de oração. Aí você diz assim, não, mas aí é coincidência, o pastor é bom nisso. Muita gente servindo a Jesus sem reconhecer sua voz. Não, pastor, porque hoje em dia as igrejas, o problema não é a igreja. O problema não são os pastores, nem os escândalos. Não é a falta de compromisso das pessoas. Não, porque hoje em dia, ontem, terminou o debate, tinha um irmão, querido, mas é daqueles que fica atacando. Ele faz vídeo só para atacar as pessoas. Sempre, o tempo todo. Aí quando terminou o debate, aí ele disse, não, porque essas igrejas de hoje, não sei o quê. Eu falei, então, irmão, só que não são todas. Não são todas, mas é a maioria. Eu falei, cara, você tem 2 minutos. Por quê? Eu falei, não, então, você está errado. Eu estou com você contra os erros. Só que você está errado em dizer que é a maioria. Não, porque as igrejas neopentecostais tomaram o Brasil. Isso é uma maioria. Eu falei, não é a maioria, cara. Não é a maioria. Eles são muito barulhentos, porque eles ocupam a mídia. Mas, cara, a maioria das igrejas é séria. Tem alguém lá louvando a Deus de graça. Pastor pregando de graça, é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu levantei cedo, fui trabalhar, fui para São Paulo, voltei para casa, não troquei de roupa. Não consegui tomar banho para vir para cá, depois de um dia de trabalho. Eu não sou um bambambam da fé. Eu sou um lutador. E igual a mim, tem um monte. É a maioria. Então não coloca a culpa, né? Porque hoje em dia, não, para. Desliga. Se você entrar nesse frenesi, você não volta. Você não volta. O problema não é a denominação, o escândalo que vazou de não sei quem. Não. O problema não é a falta de compromisso das pessoas. E como eu sei disso? Bom, eu sei que esse não é o problema, porque tem gente cheia do Espírito Santo no mesmo lugar onde você vê defeito. Aqui agora, sem apontar, eu já vi uns 4 ou 5 chorando enquanto eu estou pregando aqui. Agora, nesse culto. Então, se o Espírito Santo está falando, então não vem por defeito, não, porque hoje em dia, não, porque esse pastor, não, porque essa camisa, não, porque esse não sei o que lá. Vai se converter. Vai se converter. O problema não é isso, porque senão o Espírito Santo não ia agir. E quem vive assim, não reconhece a voz de Jesus quando a ouve. Ou perdido, nisso não é escândalo, aqui, ali, ou perdido na dor. Não reconhece a voz de Jesus quando vem a voz. É sempre o jardineiro. Presta atenção.
Porque pessoas assim têm tendência de acusar tudo à sua volta para justificar a sua sensação. Não, eu estou assim por causa dele, por causa dela, por causa dele, e tal, porque hoje em dia, e tal. Uma pessoa febril, uma pessoa com febre, com 38 de febre, ela sente frio. Não importa o calor, ela sente frio, bate o queixo. E ela não entende porque o resto não está usando blusa. E ela para e fala assim, o mundo de hoje está estranho, ninguém mais usa blusa. Então, mas é ela que está com febre. E é ela que está doente. E isso acontece na fé. Você não sente, você não reconhece a voz, você não se abre para o sobrenatural. E a tendência é dizer que o mundo hoje não ouve a voz de Jesus. Quando, na verdade, qual foi a última vez que você foi no monte orar? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia e abriu e falou assim, agora eu vou ficar 1 hora aqui sem celular com Deus, lendo a palavra de Deus? Mas pastor, essa é a percepção que eu tenho literalmente. Eu não vejo pessoas se envolvendo com Jesus. É porque você está olhando para as coisas, e por isso você não percebe. Mas ele continua falando. Jesus continua falando. Jesus continua fazendo. Ele continua sendo sentido. Joelhos continuam se dobrando. Conversões continuam acontecendo. Está tudo funcionando. Só que você escolhe de qual lado você fica. E agora você está fazendo porque tem que fazer. Está servindo porque tem que servir. Está cantando porque tem que cantar, é o seu dia. Está trabalhando porque tem que trabalhar. Está pregando porque tem que pregar. Está limpando porque tem que limpar. Desse jeito você não vai ouvir ele. Desse jeito você não vai ver ele. E desse jeito você não vai sentir ele. E se ver, ouvir ou sentir, é sempre o jardineiro. É sempre o jardineiro. Não, é interessante esse viés que o pastor abordou aí em João 20. Interessante, você é um admirador de mensagens. Essa mensagem é muito boa. Eu não tinha pensado nesse prisma. Tá, mas eu não estou aqui para ser admirado. Eu não estou aqui para que as minhas palavras sejam julgadas pelas pessoas. Eu estou aqui falando o que ele mandou falar. E aí você decide se é o pastor ou se é Jesus falando. Você decide, é Jesus ou é o jardineiro? Porque quem decide que é o jardineiro, o que eu vou fazer? O que a gente faz agora? É sempre o jardineiro. Pastor, eu sou essa pessoa, o que eu faço? Bom, Deus está falando com você agora, então, veja como Ele ainda fala. E isso que está acontecendo com você, também aconteceu com Maria. Ela não discernia que aquele jardineiro era Jesus falando com ela. Porque é sempre o jardineiro, é tudo, menos Deus. É sempre o jardineiro, é coincidência. É só um pastor, é só mais uma quinta-feira, é só mais um sermão, é só mais um, é só mais um. E era assim que Maria estava, até que Jesus a chama pelo nome. Ele olha para ela e diz-lhe, Maria. Até agora ela está lá para limpar, ela está lá para cuidar, ela está lá para trabalhar, ela está lá para prestar o serviço, e triste, e perdida dentro dos acontecimentos, mas o jardineiro olha para ela e lhe diz, Maria. E aí ele fala, de um jeito que só ele fala. Ele fala de um jeito que, aí o ouvido dela lá dentro. E aí o próximo verso, eu tenho que encerrar. Quando ela fala para Jesus assim, Raboni. Eu não manjo de aramaico. Raboni é aramaico. Estava escrito hebraico aí, mas é aramaico. Mas a julgar pela gramática, que é muito parecida do hebraico, que aí é a minha praia, o sufixo i é a partícula que designa o possessivo. Por exemplo, Naomi,
que é o que a gente chama aqui no Brasil Noemi. Talvez vai ficar pior agora, porque vamos lá, Naomi. Esse Naomi é o Naim mais o I, significa meu doce. Quando ela nasceu, o pai dela falou assim: essa menina vai chamar meu doce, Naomi. É por isso que depois ela quer mudar o nome dela para Mara. Quando as coisas não acontecem na vida dela, ela fala assim: por que Naomi? Vou me virar Mara, porque Mara significa amargo. A partícula I, o sufixo I é meu. Por exemplo, na cruz, agora vai. Jesus na cruz, Eli, Eli, ele é Deus. Ele mais I é Deus meu. Entende? Essa partícula, esse sufixo I significa meu. Raboni significa meu mestre. Não é só um mestre da Galileia. Meu mestre. Ou seja, agora que ela fala e ele fala e ela entendeu, ele não é apenas mestre, é meu mestre. Ele não é apenas salvador, é meu salvador. Eu não só estou numa turma que fala do Salvador, não. Ele é meu Salvador. Eu não só estou na turma que faz parte do pastor, não. Ele aí é meu pastor. Ele é meu Senhor. Ele é o meu Pai. Ele é o meu mestre. É meu. É meu. Agora é pessoal. Agora Ele me chamou pelo nome. É eu e Deus. E aí o versículo 18 diz assim: então Maria Madalena saiu anunciando aos discípulos, dizendo: vi o Senhor. Eu vi o Senhor. E contava que Ele lhes dissera estas coisas. Que o Espírito Santo faça o que eu, na pregação, não pude fazer. Na vida de quem precisava ouvir a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.